Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, agradeço aqui a 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica pela oportunidade. O meu nome é Clélia, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura pela Universidade de Brasília, Brasil, sob a orientação da professora Roberta Cantarella, e também sou docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa. A minha fala é intitulada Letrando Crianças Antirracistas, Praxeologias Decoloniais na Educação Infantil. Histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. É uma fala da Chimamanda Adichie. O letramento infantil antirracista, o que é o letramento? Em linhas gerais, de uma maneira mais superficial, sem muito aprofundamento, o letramento infantil o letramento, né, no geral, é a capacidade de ler, escrever e compreender o mundo. É a leitura de histórias, de palavras e símbolos no processo de construção do conhecimento. É um momento em que os sujeitos reproduzem atitudes, aprendem e reproduzem atitudes. E a educação na perspectiva da antirracialidade é uma educação literária que promove o respeito, a dignidade, a diversidade e a inclusão. O professor e pesquisador Hildo Cosson, ele afirma que na leitura e na escrita do texto literário, encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que somos, o que nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a ser elaborado. Ela é a incorporação do outro em mim, sem renúncia da minha própria identidade. Ou seja, é a sensação, a ideia, né, o sentimento de pertencimento, a aceitação da sua identidade e também é da identidade do outro. E aí, pensar praxeologias antirracistas, praxeologias são práticas, né? Mais que práticas docentes, são ações, pautadas em ações. Então, a partir do momento em que o professor trabalha na sua sala de aula, nos seus espaços de formação da criança, com livros e histórias que representam diferentes culturas e etnias, que promovem conversas, né? Que o professor ele promove conversas sobre diversidade e respeito, que ele traz atividades com esses livros que valorizem a pluralidade, a diversidade, ele está propondo uma praxeologia antirracista. E, de acordo com a pesquisadora Bruna Barbosa, a praxeologia antirracista requer ação e, por isso, além das práticas de letramento prestigiadas pela academia, a formação de professores deve voltar-se às reflexões e às práticas que abarquem modos de agir e pensar no mundo, o que implica desaprender e aprender sobre como a raça estabelece privilégios e desvantagens e de que modo isso atinge diretamente cada indivíduo. E pensando nessa questão, nessa possibilidade de atividades, de ação antirracista, de praxeologia, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de leitura literária infantil que é possível se trabalhar
fazer uma discussão com essas crianças, trazer uma formação na perspectiva da antirracialidade. O primeiro é o Educando Crianças Antirracistas, da pesquisadora e professora Bárbara Carini. Na Escola dos Sonhos, somos uma grande família, como todos deveriam ser, uma grande comunidade, na qual um é importante para o outro. Eu trouxe também o Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks, sentadinha de manhã esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam. Nesse Meu Crespo é de Rainha, a Bell Hooks propõe discutir com as crianças a ideia de estética, a ideia da diversidade, as diferentes existências de cabelo, o cabelo crespo, o cabelo liso, e a valorização de si e o reconhecimento de si por parte da criança. E aí depois eu trouxe também o Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, que ele mostra para as crianças que os príncipes e as princesas que protagonizam as histórias infantis, eles podem ser de qualquer cor, eles podem ser pretos, eles podem ser brancos, amarelos, ruivos, e que não há apenas uma formatação, um padrão para a formação, a constituição dessas personagens. Juntos somos mais fortes com o coração, coração com coração. E o Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam azeitonas, pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e negros, feitos fiapos da noite. A Ana Maria Machado, ela trazia o coelho, que é o branquinho, o símbolo da branqueza, da branquitude. Ele, alvinho, como a neve, ele admira a menina por sua cor da pele, por ela ser negra, por ela ser pretinha e ter cabelos enroladinhos. E eu trouxe também, então, é um inverso, né, desse padrão de pensamento. O do Emicida é uma metáfora, um livro infantil, Amora, que é uma metáfora, né? Papai, que bom, porque também sou pretinho, porque sou pretinha também. É um reconhecimento da protagonista com a fruta, bem madurinha, pelo fato dela ser também pretinha. E aí nós vamos ter um outro livro que eu trouxe, é do Itamar Vieira Júnior, que é o mesmo autor do premiadíssimo Torto Arado, que ele também traz diversas produções infantis, e nesse, né, esse é o Chupim, diversas, não sei se esse é o primeiro, agora me perdi aqui, mas é o Chupim, ele traz uma discussão acerca da exploração das crianças nos campos de plantação, nas fazendas, né, nas agriculturas, no meio rural. Enquanto o sol coloria o horizonte, homens, mulheres e crianças se movimentavam para os campos de arroz. É bom que tragam as crianças, dizia o chefe aos trabalhadores. As crianças correm pelos campos e as pragas, assustadas, vão embora. Julinho pensava que as pragas deviam ser terríveis. Meninos, meninos, não deixem o chupim levar o arroz, meninos. Então, a praga é o chupim? Mas que mal pode fazer um passarinho? Pensou Julinho. Aos professores, cabe, né, ao educador e à educadora compreender como os diferentes povos, ao longo da história, classificaram a si mesmos e aos outros, e como certas classificações foram hierarquizadas no contexto do racismo, e como este fenômeno interfere na construção da autoestima e impede a construção de uma escola democrática. É também tarefa enfatizar as representações positivas construídas politicamente pelos movimentos negros e pela comunidade negra. É uma fala da pesquisadora, da intelectual, professora Nilma Lino Gomes. E aí algumas considerações é a de que letrar crianças antirracistas é pensar em futuras gerações não racistas, né, consequentemente, e cada ação na educação infantil faz a diferença, faz a diferença. Ainda de acordo com a Bruna Barbosa,
mas oportunizar momentos de reflexão sobre as questões raciais, bem como falar, discutir sobre experiências de resistência racial e suas interações, na contramão das relações de manutenção e de poder que impossibilitaram e impossibilitam o acesso a esse tipo de reflexão. Busca-se a formação crítica de professores ao tratar da questão racial e sobre como essas relações se dão na dinâmica social. Então, a Bruna, ela enfatiza bem, ela traz uma ênfase na formação do professor que vai atuar nessa educação antirracista, nessa formação leitora, né, literária, na perspectiva da antirracialidade. E aqui não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. É uma frase do rapper Emicida. Então, agradecemos aqui nossos contatos, Roberta Cantarella, UNB, e Clélia Santos, também UNB aluno. Mais uma vez agradeço a oportunidade, a possibilidade e parabenizo a organização do evento. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.